já visando o Clássico Grenal? Não, eu não utilizaria a palavra preservações. A gente colocou no campo aqueles que estavam nas melhores condições físicas, dentro desse nosso controle de cargas e minutagem dos atletas, que pudessem imprimir um ritmo importante para a gente vencer, né? Eu não falo em preservações porque, né, a gente ainda está num processo aí de um mês de início dos trabalhos, e com um campeonato muito curto, também foi importante a gente prestar atenção na questão dos volumes, né, dos atletas, principalmente aqueles que tiveram mais minutagem. Então não foi preservação, né, foi visando levar a campo a equipe mais fresca, que pudesse gerar mais intensidade, a característica que pudesse ter o desequilíbrio da vitória pessoal, numa equipe que veio fechada, e eu acho que funcionou bem. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Tem uma posição em que, independentemente da questão de carga, tu não tiveste até agora assim, o teu titular do ano passado. Eu estou falando do Tabata. Ele está em recuperação, a gente tem aqui uma descrição da situação dele, mas não diz claramente se ele pode ou não se preparar para o Clássico Grenal. Nessa posição, tu vens usando, já que não tem o Gabriel, estava na seleção, está machucado, o Wanderson tem ocupado aquela vaga. Hoje, porém, tu tivesse o Vitinho atuando por lá e tu tivesse um Carboneiro que atua também por lá, se destacando numa outra função. E o Wanderson jogou na dele pelo lado esquerdo. Isso pode ter... As atuações de hoje podem influir na tua escolha caso o Tabata não venha jogar? Ou pode até dizer que ele está em condições? Eu quero saber a definição dessa posição. Zé, como treinador eu também escalo fazendo gestão, né? Eu não escalo só pelas questões estratégicas e táticas do jogo. E acho que na última coletiva eu falei da boa vontade do Wanderson atuando pelo lado direito, nos ajudando, mas que era injusto que eu fizesse uma avaliação completa do seu trabalho, né, ele estando numa posição que ele, embora ele se sinta à vontade, não é a sua prioritária, né? Então a ideia de colocar o Wanderson lá é dar a ele a possibilidade de disputar a posição e jogar dentro da sua função, né? À medida que dentro desse controle de carga a gente decidiu deixar o Wesley, né, no banco como alternativa, que relatou um pequeno problema no começo do jogo, mas depois que aqueceu foi embora, mas é sempre importante a gente cuidar disso. E a ideia do Carboneiro por dentro, também me recordo que nos questionamentos na apresentação do Carboneiro, né, foi me perguntado as suas características, e eu também me lembro de te falar que ele tem a vitória pessoal pelo lado, mas o que mostrou nos treinos nos dava indícios de que ele poderia fazer uma função com flutuação por dentro, porque ele consegue gerar desequilíbrio por dentro. Quando pega atrás do bloco, ele vira rápido para enfrentar a linha, né, com o Vitinho do lado direito, né, que tem se mostrado cada vez com mais naturalidade, funciona mais como um segundo atacante, uma ponte pro Café passar, pro Aguirre passar. Então, claro que teve a gestão do elenco, a gestão das cargas, mas também a necessidade, o desejo de olhar os jogadores em algumas funções diferentes. O Tabata vem se recuperando, já tem feito os trabalhos importantes, mas esse é o tipo de mistério do clássico que vai ficar só para o sábado. Roger, boa noite. O resultado e o desempenho de hoje, eles geram uma tranquilidade um pouco maior pensando no clássico, porque a torcida estava um pouquinho duvidando das outras partidas, e hoje, pelo menos nas entrevistas pós-jogo que a gente pôde pegar de alguns torcedores, a galera já se tornou um pouquinho mais confiante por conta do resultado, mas principalmente por conta do desempenho do Inter. Então, todo o trabalho, grande parte do trabalho do treinador é não permitir ou permitir que de forma filtrada, ou melhor, introduzida, que o ambiente externo não adentre o vestiário. O meu trabalho nos últimos 2 jogos foi mostrar com os dados e com as imagens de que, embora a gente tenha tido dificuldade, a gente encontrou as soluções possíveis para vencer adversários muito fechados.
né, e que o sentimento externo do torcedor ele é motivado pela sua paixão e pelo que ele enxerga à beira do campo ali, né, pela emoção da beira do campo, que por vezes até mesmo a gente aqui da parte interna ainda precisa de rever o jogo para entender disso. Não foi a dificuldade que a gente teve foi em função do adversário, algumas questões em função do ritmo que a gente precisa ainda readquirir mais, mas o jogo não foi ruim tanto quanto o externo, né, manifesta a preocupação, né? Eu também disse que eu também estava ansioso e hoje a gente veio com o adversário fechado, mas um adversário que, né, pela característica do seu treinador, que tentou jogar contra a gente. E ao tentar jogar, naturalmente, ele vai ceder mais espaço, nós vamos ter mais espaço para atacar o adversário, né? Então, né, a gente tem que analisar com um pouco de calma, né, e tranquilidade, mas, né, a avaliação do sentimento do torcedor que o tranquiliza também nos tranquiliza, porque a gente sabe que o ambiente externo, por vezes não muito bem administrado internamente, pode contaminar o ambiente que a gente não deseja, né? Então também a gente fica feliz que o torcedor também viu, né, e sentiu diferente esse jogo. Nós sentimos também. Tudo bem, Roger? Boa noite. Bom, você vai para o seu segundo clássico treinando o Internacional. Ano passado já teve a vitória 1-0, o gol do Borré aqui no Beira-Rio. Mas dessa vez será diferente. Será o seu primeiro clássico treinando o Internacional na Arena e no Grêmio. Você, como atleta e também treinador, principalmente como jogador, ganhou todos os títulos importantes. Como é que você espera a reação do torcedor do Grêmio no sábado, no clássico, você agora, treinador do Internacional? Não, o que me preocupa é trabalhar né, esses dias que antecedem o clássico, né, pensando no coletivo, né, e não pensando na atmosfera que eu deva encontrar, né, na arena, né. O processo de pressão, ela faz parte do jogo e cabe ao profissional administrar da melhor forma possível. Não é uma semana iguais às outras, né? Não tenha dúvida disso, né? A ansiedade, ela é diferente, mas a ansiedade também ela é boa, né? Porque faz você estar mais atento aos detalhes, né? Tudo que antecede o clássico, né? Mas sinceramente, né, o meu foco não vai estar na recepção que eu terei na arena, né? Vai estar muito mais voltado para a energia e para a motivação desse nosso time, desse nosso grupo, né, que lida bem com esses momentos de maior pressão, lidou bem o ano passado, e mesmo sendo um clássico, a gente sabe que o favoritismo ele é dividido, né, pelos momentos, pelo começo da temporada, né. Já disputei um em casa, né, dessa vez fora de casa, né. Espero ser bem recebido, sim, né, não imagino diferente, né, mas quando a rivalidade entra em campo, a gente sabe também como é que as emoções elas acontecem. Roger, boa noite. Aqui. Você falou há pouco da questão do externo influenciar vestiário, né? E isso na questão das críticas, claro, por performance ou por individualidades. Também. Não, os elogios também, tudo, né? Às vezes não é para tanto elogio e a gente tem que se virar. Para não fazer valer demais, né? Mas existe uma outra narrativa também que permeou o Campeonato Gaúcho nessas primeiras rodadas, que é o uso do VAR, ou até mesmo a questão da arbitragem, e com algumas falas até de vice-presidentes, por exemplo, do Grêmio, né, citando que o Internacional sempre é beneficiado pelo VAR, uma narrativa que talvez também possa condicionar alguma coisa dentro do teu vestiário. Eu quero saber como é que vocês vão trabalhar essa questão, principalmente porque a gente sabe o quão o ambiente no clássico é quente em cima dessa possibilidade de VAR, juiz e tudo mais. Acho que essa foi a primeira vez, né, que teve VAR nessas fases preliminares dentro do estadual, né? E é necessária uma adaptação também, né? Porque
né, as equipes do interior, né, e os atletas também não estão acostumados com essa nova tecnologia, né, talvez não tenham jogado, né, e alguns lances que passam desapercebidos são revisados pelo VAR, né, e o VAR pode intervir. Eu acho que desde o começo da utilização do VAR, todos nós ainda estamos num processo de adaptação ainda. E as queixas, as reclamações, a gente já viu de tudo quanto é lado, né? Todos os lados. E quando acontece contra a gente questiona, quando acontece a nosso favor, a gente tem uma tendência, né, a relativizar, faz parte, né? A gente precisa acreditar que a tecnologia, né, está a nosso favor e aqueles que estão ali manuseando têm a competência para tal, né? O VAR veio para nos ajudar. A gente não pode transformar essa ferramenta, né, no empecilho do jogo, né? O controle da partida é do árbitro dentro do campo e o VAR é uma peça auxiliar muito importante, eu acho, no futebol moderno e veio para ficar, não vai sair. Né? Com relação a possíveis condicionamentos, né, dessas questões, confesso para vocês que eu nem tinha conhecimento, porque esse tipo de questão a gente busca passar ao lado, né? Porque nos interessa de fato é o que acontece dentro do campo. Isso sim a gente está mais atento e as possíveis interferências do que o ambiente externo relacionado ao jogo possa nos gerar de algum desconforto que a gente precisa lidar. Essas outras nós temos a direção que lida bem com isso, né, que faz as reuniões com a federação para ajustar essas questões, que trabalha as regras do campeonato, né, e a gente está bem assessorado e administrando bem tudo isso, né. Não é o que me preocupa, eu não quero tirar o foco do campo, né. Se a gente começa a enxergar, né, fantasmas em outros lugares, né, a gente deixa de prestar atenção no jogo. Nosso foco é o jogo e o jogo. Roger, aqui à sua direita. Boa noite. Você hoje colocou um esquema que tinha 4 jogadores mais móveis no setor ofensivo e por vezes eles variavam de ocupação de espaço. Eu queria lhe questionar o que você esperava desses jogadores, qual foi a estratégia montada para a utilização desses 4 e o que você viu em campo. De fato, foi o que foi treinado e isso pode ser reproduzido novamente no Clássico Grenal? Na verdade, treinado não foi, né? O meu treino foi com esse time, foi 15 minutos ontem, né? Que é o que o Paulo me deu para eu fazer meu tático. Então eu ajustei um pouquinho a saída de pressão, ajustei um pouquinho rodar na linha com o lateral, porque eles tinham uma terceira amplitude, alguém saindo de dentro, que a gente salta o nosso lateral e compensa com o volante centralizado. Ajustei a bola parada, como eram jogadores diferentes na função, né? E então a gente na verdade foi para a partida imaginando pela característica dos jogadores o tipo de jogo que ia dar. Eu acho que foi muito próximo do que a gente imaginava, né? Não quis limitar espaço pro Carboneiro se fixar só como meia, né? Ele tinha liberdade de trocar com o Wanderson o jogo interno, o jogo externo, né? O Vitinho, né, também poderia ter mobilidade para se locomover e para flutuar como segundo atacante. Quem estava um pouquinho mais fixo ali era o Valência e mesmo assim, né, permitir que ele saísse de cima dos zagueiros, né, até para criar uma dúvida na linha de 5 que eles tinham e os espaços entre linhas para utilizar. Eu acho que a gente conseguiu fazer, na medida do possível, o jogo acontecer, né, algumas coisas importantes que, como na resposta da pergunta deles, me dá ferramenta também, né, para futuras inserções desses jogadores nessas funções. Roger, boa noite. Voltando à projeção do Clássico Grenal, eu queria lhe perguntar o que você conhece do Quinteiros, técnico do Grêmio. No Grenal do ano passado, por exemplo, tinha o Renato, do outro lado, que é um técnico que conhece bastante o seu trabalho, mas você conhecia também bastante o trabalho dele. O que dá para esperar do Grêmio do Quinteiros? O que tu já observou desse time e as preocupações que o teu time tem que levar para a arena para esse jogo de sábado? Eu conheço muito do Quinteiros, da sua trajetória e das equipes que ele monta, né, há muitos anos, né, na América. Né, é um profissional que
tem por característica ter uma boa solidez defensiva, né, mas não abre mão do seu jogo ofensivo, né? Haja vista um começo de campeonato, né, com uma equipe que não sofreu gols, né, mas criou muitas oportunidades, né, abrindo vantagem com